Manuela Arsénio, candidata da Coligação Democrática Unitária. Bem-vinda também, obrigado pela sua presença. Estamos aqui a falar de uma força que perdeu então a Câmara em 2017, depois de largos anos de gestão autárquica. Eu aqui perguntava-lhe o seguinte, e apenas ainda falando em números, olhando para 2005, por exemplo, vemos que a CDU teve 64,3%. Em 2017, esse valor desceu para 30,67%. Que leitura é que nós podemos fazer destes números? Muito bom dia a todas as pessoas aqui presentes e lá em casa, quando tiverem a oportunidade de nos ouvir e de ver também. Sobre os números que aqui são apresentados, não posso deixar de referir que, de facto, se tudo estivesse bem, a CDU teria mantido o município. Nós partimos para este desafio com a perspectiva de, por um lado, por respeito dos valores democráticos e, portanto, enfrentar o desafio que nos propomos trabalhar por um concelho melhor. Não posso deixar de mencionar que, de facto, não concordamos em tudo, não temos o nosso foco na recuperação de constância e das pessoas. Não me parece que o cenário que temos hoje não seja assim tão favorável a quem está a dirigir o nosso concelho. De facto, não sei se teria plena confiança de que os cenários de hoje vão ao encontro daquilo que são as ansiedades de todas as pessoas do nosso concelho. E temos, de facto, algumas situações com as quais não podemos concordar e que nos levam a estar presentes neste desafio e a enfrentar a decisão e o sufrágio que as pessoas vão avaliar no próximo dia 26. E, portanto, estamos pela democracia e por aquilo que nos move, que de facto é o bem-estar das pessoas e a projeção do concelho e o aumento da autoestima das pessoas. Muito bem. Manuela Arsénio, perante este regresso ao passado recente e tendo em conta que a Coligação Democrática Unitária teve esta gestão autárquica durante largos anos, como é que olha para estas palavras? Se admite aqui alguma herança pesada, por assim dizer? Ou o cenário não estava assim, tal como Sérgio Oliveira está a descrever? Temos diferentes perspectivas daquilo que é aqui apresentado. De facto, houve situações que foram alteradas. Referir que em relação ao açude de Santa Margarida havia financiamento aprovado e projeto também aprovado para ser posteriormente executado, que de facto o ICNF estávamos a trabalhar com o ICNF no sentido de regularizar a questão da pesca desportiva naquele espaço. Portanto, não estávamos parados, era um processo que estava a ser desenvolvido. Em paralelo, em relação ao Sud, também não posso deixar de referir, portanto, como já disse, o projeto aprovado, financiamento aprovado e depois, até que arrancassem as obras, teve muito tempo em definhamento e pequenas limpezas, inclusivamente, não foi possível a autarquia fazer. Relativamente ao cineteatro, não tinha licença, efetivamente. Era um processo que estava já também o projeto aprovado e o financiamento. E a autarquia que entrou, portanto, em 2017, com a legitimidade democrática que lhe assiste, alterou o projeto, pois com certeza, e fez como achou melhor. E, portanto, nesta altura o cineteatro ainda não foi possível tê-lo a funcionar. O pavilhão municipal teria os problemas mencionados, a torre do Parque Ambiental, de facto, era um processo, era um equipamento que foi
executado, ou foi posto em funcionamento há 20 anos, teve uma intervenção de recuperação em madeira e deteriorou-se. Hoje tem uma torre nova, que de facto, do material que se considerou ser mais resistente, vamos aguardar, com uma perspectiva que hoje não sei exatamente qual foi o objetivo. Portanto, a torre, quando foi construída, foi com o objetivo, por um lado, turístico, portanto, tínhamos uma visão do território diferente do que temos hoje. Hoje é uma torre um bocadinho mais pequena, que, em termos da vigilância, era uma infraestrutura que permitia a vigilância contra incêndios. De facto, tinha uma visão que hoje tem um bocadinho menos. Dentro do seu tempo, permita-me só questionar o seguinte. Se a CDU tivesse continuado nestes últimos 4 anos, todo este conjunto de situações teria sido ultrapassado. É isso que podemos depreender das suas palavras? Com certeza, portanto, mas referir ainda, só um breve minuto, que também a intervenção que está a ser feita no Pontese, que não havia projeto, mas havia já financiamento aprovado, portanto, com certeza que não seria nos moldes em que está a ser feita. Manuel Arsénio, habitação, emprego, são questões essenciais à fixação de qualquer população. Estão na base daquilo que aconteceu até agora no Conselho de Constância? O que aconteceu no Conselho de Constância aconteceu no país e acontece na Europa e não podemos dissociar, de facto, dessa realidade. Até alguns países que têm fortes incentivos, nomeadamente da Europa do Norte, que têm fortes incentivos à natalidade, até aí a natalidade baixou. Portanto, nós temos, por um lado, que não deixar de analisar essa perspectiva. De facto, a natalidade está a diminuir, mas, por outro lado, temos que potenciar as condições de vida de forma a criar atratividade nos nossos concelhos. A habitação é um dos problemas, de facto foram vendidos mais lotes, mas, inclusivamente, houve alguns compradores que, em vez de compraram 2 lotes, o que limitou o interesse, ou melhor, limitou o número de possíveis pessoas que pudessem adquirir os lotes. A motivação de reduzir o valor despertou mais interesse do que depois foi possível responder. Portanto, nesse sentido, o município fez, de facto, essa ação, mas temos que partir para, por um lado, potenciar aquilo que ainda é possível a nível do loteamento que está por concluir, por outro lado, a questão da habitação a custos controlados, que também tem que ser um foco a terem atenção, e potenciar aquilo que é o PRR e a trabalhar nesse sentido. Fixamos pessoas com emprego, é verdade, o município por si só não consegue criar mais empregos, no entanto, consegue criar condições para que hajam mais empregos e é essa a nossa missão. Por outro lado, a nível da escola, também é um dos fatores que pode influenciar na fixação de pessoas. Nós hoje temos uma escola que, se por um lado reflete o número de menos pessoas que existem, portanto há menos pessoas, há menos alunos, por outro lado também assistimos nos últimos anos a um desincentivo à chamada de alunos de outros concelhos para a nossa escola. E, portanto, se nós em 2017 tínhamos quase 800 alunos a estudar em Constância,
Hoje temos à volta de 600. Eram nessa altura cerca de 200 alunos fora do nosso concelho e hoje temos cerca de 150 alunos fora do concelho. Portanto, esta realidade, só para dizer o seguinte, o facto de termos alunos fora do concelho permite que tenhamos alunos suficientes para manter o ensino secundário na nossa escola. E nós, mantendo o ensino secundário na nossa escola, temos condições para que haja menos abandono escolar e que todos os nossos alunos concluam o 12º ano. Hoje, para ir varrer uma rua e concorrer para a Câmara Municipal ou para outro sítio qualquer público, é preciso ter o 12º ano. Muito bem. Manuel Arsénio, neste tipo de situações, o município deve, então, e vou utilizar a mesma expressão, chegar-se à frente para garantir cuidados de saúde primários à sua população? Sobre a questão da saúde, eu acho que nós não devemos, ou melhor, devemos focar-nos nas questões concretas do nosso concelho. Nós temos cerca de 200 pessoas sem médico de família, um bocadinho mais, e, portanto, temos que ter esse aspecto em atenção. O médico que veio, de facto, creio que não é médico de família, creio que é um médico de recurso para atender essas pessoas. Tivemos um problema sério com o facto dos médicos de família que estão efetivamente no nosso concelho já terem tido problemáticas e tiveram alguns de baixa e de facto o atendimento não foi o adequado. Tínhamos pessoas, filas à espera, o atendimento, acho que mais do que a falta de médico naquele momento, entendo eu que houve alguma desarticulação no sentido de potenciar esses serviços às pessoas. Se damos casa, se não damos casa, de facto, eu parece-me que as políticas nacionais é que têm que ser efetivas. Temos médicos que são formados, temos depois concursos que não abrem e a perspectiva de termos os serviços adequados, de facto, não é aquilo que as populações precisam. Portanto, nós temos que dar resposta a todos os que não têm médico de família. Há mais uma médica de recurso, creio eu, para além deste senhor, desta situação de que se fala agora. Caso tenho dúvidas que seja por aí o caminho e as situações têm que ser concertadas a nível nacional. Mas se a nível nacional não surgirem respostas, o município tem tempo para esperar, as pessoas têm tempo para esperar? As pessoas podem não ter tempo para esperar, mas acho que tem que resultar do trabalho articulado entre o nacional e o local. Manuela Arsénio, como é que vê este processo? Que impactos é que pode ter ao nível do Conselho de Constância? Como é que o município pode, digamos, enfrentar todo este vasto conjunto de novas competências que, ao fim e ao cabo, vai passar a ter? E que já está a ter em algumas matérias, como é o caso da educação, por exemplo? Bem, relativamente às competências e à transferência de competências, devo dizer que, de facto, não é um processo que nos agrade da forma como está a ser feito. A verdadeira regionalização não seria feita desta forma. O que está em cima da mesa, já tivemos a oportunidade de nos manifestar nas diversas Assembleias Municipais, que não concordamos com algumas coisas da forma como estão a ser desenvolvidas. O que está em cima da mesa neste momento é a educação, que já foi de facto aceite, e apesar de não termos ainda a plena consciência dos encargos efetivos que isto trará ao município, pelo menos na oposição não tivemos esses elementos de forma clara, aceitámos essas competências, aceitou, portanto, a nível da Assembleia Municipal. Portanto, temos que as aceitar e temos que as assumir, mas não de uma forma resignada. Gostaríamos de ter a informação mais concreta sobre o que é que nos está a cair em mãos.
porque temos muitas responsabilidades a nível da educação. A escola vem para as mãos do município sem percebermos se está ou não está garantida a manutenção da mesma até ao momento em que ela é entregue ao município, em que condições é que é entregue, que levantamento é que está feito sobre as necessidades. Portanto, a informação que nós temos e que tivemos nas diversas reuniões foi o processo está a decorrer, temos desenvolvido diversas reuniões, mas em concreto queríamos ter informações mais precisas. A outros níveis, como a saúde, portanto, ainda não aceitámos, mas de facto penso que é um processo que está a correr de forma desadequada. Os municípios teriam que ter mais consciência plena daquilo que lhes está a caber em mãos, e penso que ainda não temos essa noção clara. Exato, Manuela Arsénio. O facto de termos uma comunidade intermunicipal do Médio Tejo a admitir que está efetivamente em causa uma necessidade, não só para Constância, mas também para a região, pelo menos por aquilo que tem transparecido para a opinião pública, não tem acelerado este processo. O que é que aqui está a faltar para que esta ponte possa ser uma realidade, pelo menos que se veja vontade? O que é que está aqui a faltar? Eu penso que o que pode estar a faltar é o número de eleitores que nós somos aqui no nosso território. E sobre esse aspecto, de facto, há pouco a fazer. Mas, no entanto, o que nós temos que encaminhar este processo é continuarmos a debater pela necessidade desta infraestrutura e continuar a reclamar que, de facto, houve situações, nomeadamente no Ecoparque do Relvão, e voltamos a referir isto. As infraestruturas de tratamento de resíduos que lá estão hoje instaladas, algumas foram instaladas com esta condicionante de haver uma ponte que facilitasse o trânsito dos resíduos para o Ecoparque do Relvão. As infraestruturas estão lá, as empresas estão lá e a ponte não se fez. Portanto, e acho que todos os munícipes nos sentimos um bocadinho enganados com esta situação. Por outro lado, é um facto que a ponte do IC9 é a única que está aprovada em termos de projeto. Quando eu digo aprovada, se calhar todos os timings já passaram, não é? Mas o projeto está feito. E temos que nos debater com esta necessidade e fazer valer as nossas forças em conjunto, junto da Administração Central. E, portanto, quando se deixa no ar a possibilidade A ou a possibilidade B, acho que perdemos força. E, portanto, nós temos... Mas tem faltado pulso firme por parte da nossa região? Eu não sei se tem faltado pulso firme, pelo menos nós não temos assistido a esse pulso firme. Portanto, e o que é ter pulso firme? Ter pulso firme é não deixar de bater às portas que têm responsabilidade nesta matéria e fazer valer aquilo pelo qual nosso objetivo, e fazer valer e demonstrar de facto essa necessidade. Constância é um concelho que tem esta característica de ser atravessada por um rio, e temos uma ponte que está às costas, que está sob a responsabilidade, uma parte dela, dos municípios, o que de facto também não é justo. Sim. E, portanto, o que nós assistimos no dia-a-dia, e em termos de fixação de pessoas e voltando atrás, tudo isto se interliga, e nós temos a possibilidade de pessoas fixarem-se no nosso concelho, e quando se lhes fala em Santa Margarida, as pessoas não querem ir para lá. E quando falamos com agentes imobiliários que estão a trabalhar no nosso concelho e que vendem casas e que sentem essas necessidades de quem pretende fixar-se, Santa Margarida não é uma opção. Por uma questão de acessibilidade. Exatamente, por uma questão de acessibilidade. Muito bem. Manuela Arsénio, CDU.
Muito bem. Então, neste momento, desejamos, de facto, que todos os eleitores de Constância votem e votem em consciência. Reforçamos que, em 2017, a expectativa da mudança conduziu-nos até aos cenários que temos hoje no nosso concelho. Essa mudança era apresentada como uma fórmula quase mágica em que os mesmos meios seria possível fazer mais, melhor e diferente. Diferente foi, é um facto, mais e melhor, deixamos que os nossos munícipes avaliem. Temos o foco no nosso projeto, um projeto com uma equipa consciente do trabalho que nos espera. Uma equipa coerente, honesta, trabalhadora e conhecedora do concelho, das pessoas e das suas preocupações e ansiedades. Uma equipa, sobretudo, que conhece bem a si própria, das suas formas de estar e trabalhar, onde o bom senso, a confiança, o trabalho em conjunto são características que nos definem e que nos dão alento e determinação para querermos um concelho melhor. Queremos um concelho onde as pessoas queiram viver, onde as famílias se queiram fixar, onde as crianças e jovens possam estudar, praticar desporto, estudar artes, desfrutar da natureza, da ciência e da cultura. Queremos um concelho onde as pessoas possam pensar, dar opiniões e não deixar os rumos das suas vidas simplesmente entregue aos outros. Queremos um concelho com as competências que tenhamos capacidades de assumir, de forma justa, honesta e sem que haja a demissão das responsabilidades da administração central. É também por isso que nos iremos debater. A saúde, a educação, a cultura, o emprego, a qualidade de vida dos territórios do interior não pode ser inferior ao que acontece nos grandes centros. É nestas áreas que os territórios como o nosso se demarcam. Temos um trabalho mais difícil e duro. É por isso que todos somos precisos, preciosos e indispensáveis. É do trabalho conjunto com as diversas entidades, como as escolas, as empresas, as associações, as juntas de freguesia, que resulta um concelho melhor e mais destacado. O nosso plano de ação visa uma potenciação daquilo que há de melhor em cada uma das freguesias e que pode e é o motor da projeção económica e social em cada uma delas. Em Constância, a vila, o turismo e a cultura. Em Montalva, a zona industrial, a Quinta Dona Maria. Em Santa Margarida, o parque ambiental e o património natural. O autarca do poder local tem um trabalho árduo, diferente, difícil e, ao mesmo tempo, motivador. Quem for eleito no próximo dia 26 tem que estar disponível para executar o seu projeto autárquico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esta é a realidade. A CDU está sempre disponível para a nossa população. Debater-nos-emos sempre por aquilo que for justo para a Constância, sem nunca baixarmos os braços nem nos resignarmos. Dia 26, não se demita, vote. Vote CDU para a Assembleia Municipal, Juntas de Freguesia e Câmara Municipal. Depois do dia 26, continua a estar presente nas diversas iniciativas, nas diversas Assembleias Municipais e de Freguesia, continue a exercer a sua cidadania.